Vamos fazer um experimento mental. Nós físicos adoramos experimentos mentais. Lembra do Einstein? O Einstein fazia muitos experimentos mentais. Mas, Denis, o que é um experimento mental na física? É você imaginar uma situação que talvez você nunca consiga realizar no laboratório ou na vida real. E é isso que eu quero mostrar aqui para você nesse vídeo. O telescópio James Webb foi lançado para um ponto do espaço e levou mais ou menos um mês para chegar até lá, até esse ponto que a NASA queria enviar. A minha questão aqui com você é, e se nós conseguíssemos ir a pé até esse telescópio, quanto tempo nós levaríamos? Eu sei, não tem estrada até lá, não dá para andar a pé no espaço. Eu sei, por isso que é um experimento mental. Então vamos trabalhar nesse vídeo aqui, nesse exemplo sobre esse assunto. Beleza. O que é o telescópio? Esse aqui é o telescópio que eu estou te mostrando. É o telescópio James Webb. Se você não conhece o telescópio James Webb, vai aparecer um vídeo para você aqui na tela. Olha lá, olha lá, olha lá. Já! Onde eu falo sobre o telescópio James Webb, um vídeo com milhares de visualizações, mas você não precisa saber exatamente o que é o telescópio James Webb para esse nosso experimento mental aqui. Basicamente é esse telescópio que trabalha numa certa frequência do espectro eletromagnético e foi lançado para um determinado ponto do espaço. Ele não é um telescópio que fica na Terra, ele fica no espaço. Então esse é o telescópio, aí com todas essas coisas banhadas a ouro que ele tem. Esse é o local de saída. Ah, Denis, sério? Brinca? Aqui é a Terra. Sim, exatamente. É só para você ter uma ideia que o telescópio saiu do planeta Terra. Inclusive saiu aqui da Guiana Francesa, perto do Brasil. Então esse é o local de saída da Terra e esse é o local de chegada. Esse ponto aqui é importante nesse nosso experimento mental. Por quê? Veja que ali no centro do sistema solar nós temos o Sol. E aí nós temos a Terra ali um pouquinho mais ao canto, e depois nós temos a órbita da Lua, e depois nós temos ali uma marcação de uma seta meio azul, ó, falando 1,5 1,5 milhão de quilômetros. Isso é o que? É o ponto L2 de Lagrange. É um ponto onde o telescópio James Webb vai ficar. Então, o telescópio fica além da órbita da Lua, numa distância de mais ou menos 1,5 milhão de quilômetros. Esse é o ponto de Lagrange L2 que nós físicos chamamos. É um ponto de equilíbrio gravitacional entre a Terra, o Sol e a Lua. Então essa é a distância do telescópio até a Terra, 1,5 milhão de quilômetros. E esse aqui é o local de chegada que eu estou te mostrando, uma imagem da Agência Espacial Europeia, beleza? Bom, não esquece de curtir esse vídeo aqui para ajudar teu professor Denis, o profissional aqui da educação, a difundir esse conhecimento. E aqui na descrição do vídeo existe o link dos meus cursos, meu curso de matemática para quem não gosta de matemática e o meu curso de física para quem não gosta de física. Se você nunca gostou dessas matérias, tem um método que eu desenvolvi para você poder aprender essas matérias. É um curso vitalício e ele é até o para sempre com centenas de exercícios resolvidos, beleza? Essa aqui é a distância até lá o telescópio que eu acabei de te falar, 1,5 milhão de quilômetros. É uma distância extremamente grande, né? A gente não está muito acostumado com essas distâncias aqui no planeta Terra, mas a gente consegue ter algumas noções. Então vamos seguir aqui, ó. Esse é o tempo que o telescópio demorou para chegar lá. Então ele saiu do planeta Terra, aqui da Guiana Francesa, perto do Brasil, no foguete Ariane 5 e levou aproximadamente 30 dias para chegar nesse ponto de Lagrange. Vamos voltar aqui, ó. Então ele levou 30 dias para percorrer 1,5 milhão de quilômetros. Isso aqui, ele teve que ter uma velocidade muito grande. Então a gente já começa a tratar algumas coisas que a gente vê lá no nosso curso de física, para você que é meu aluno, que é aquela ideia de velocidade, né? Velocidade média tem a ver com a distância, com o tempo de percurso. Bom, imagine que agora então a gente está querendo andar até esse telescópio. Eu sei, não tem uma estrada até lá, mas a gente pode imaginar aqui um experimento mental. Eu pesquisei na internet qual é a velocidade média de um ser humano caminhando normalmente. E eu encontrei de mais ou menos 3,6 km por hora. Então um ser humano, é claro, tem alguns que vão andar mais rápido, outros que vão andar mais devagar. Mas em média, um ser humano percorre 3,6 km em uma hora. Isso aqui significa a ideia de velocidade, ó. Ele percorre 3,6 km em uma hora marcada no relógio. Essa é a velocidade média de um ser humano caminhando. Aqui é muito importante essa nossa ideia de velocidade, beleza? Então aqui é o nosso experimento mental. Eu fiz um esquema aqui para você. É claro, está fora totalmente de escala. As distâncias e os tamanhos não são esses. Então imagine uma moça ali caminhando, ouvindo um heavy metal, um Angra ali, um Sepultura, um Iron Maiden, saindo da terra ali no seu fone de ouvido, e ela percorre 1,5 milhão de quilômetros
passando pela Lua e vai chegar lá naquele ponto final ali, naquela marcação do dardo, tá vendo? E ela anda a 3,6 km por hora. Esse é o nosso experimento mental. A pergunta que eu estou fazendo aqui nesse vídeo é a seguinte: quanto tempo essa pessoa ia demorar para chegar nesse ponto de Lagrange onde o telescópio James Webb está, se ela fosse caminhando nessa velocidade? Bom, se eu estou falando aqui de velocidade, de distância e de tempo, existem algumas equações da física que nós vimos nos nossos cursos ou aqui mesmo no canal que você pode utilizar. Então vamos usar a fórmula da velocidade média. Acompanhe ali a primeira seta azul com calma comigo, ó. Na física a gente define o seguinte: a velocidade média é uma maneira de você calcular a distância percorrida dividido pelo tempo de viagem. Então, se você quer saber, por exemplo, a tua velocidade média para ir de uma cidade até outra, você vai pegar toda a distância que você andou, pode ser em quilômetros, pode ser em metros, e dividir pelo tempo que você levou para fazer essa viagem. Certo? Então, velocidade é a distância que você percorreu dividido pelo tempo de viagem. Só toma cuidado com uma coisa, que você tem que usar unidades certas para você fazer a conta. Por exemplo, se a distância percorrida você utilizar quilômetros, é bom que você use o tempo de viagem em hora, para sair a velocidade em quilômetro por hora. Se você usar a distância percorrida em metro, é legal que você utilize o tempo de viagem em segundos, para ficar distância percorrida por tempo de viagem, ficar a velocidade em metro por segundo. Denis, eu posso usar outras unidades? Pode, mas o que nós mais usamos na física é quilômetro por hora, que você está mais acostumado, ou metro por segundo. Nesse caso aqui eu vou usar quilômetro por hora. Então essa é a fórmula que nós vamos usar, tudo bem? Só que eu quero encontrar o tempo de viagem, que é a parte que está ali no denominador, na parte de baixo ali daquela setinha azul, ó, tempo de viagem. Então vamos fazer uma maracutaia matemática aqui, você lembra lá dos meus cursos, que é o seguinte: eu posso pegar esse tempo de viagem que está ali dividindo na parte de baixo e passar ele para o outro lado, acompanha ali a seta rosa, lá para o lado do tempo de viagem, onde estava a velocidade média. E a velocidade média vai trocar com o tempo de viagem. Veja só, que onde tinha velocidade média foi para baixo e onde tinha tempo de viagem foi para cima. Então, se eu quero calcular o tempo de viagem, eu reorganizei essa equação e aí eu tive distância percorrida pela velocidade média. Essa é a equação que nós vamos utilizar para descobrir esse tempo de viagem. A distância percorrida pela velocidade média. Então, vamos lá, ó. Essa é a fórmula que a gente vai usar para a gente calcular quanto tempo nós vamos levar para chegar até o ponto do telescópio James Webb a pé. Qual é a nossa distância percorrida que eu falei para você no começo do vídeo? Bom, é a distância da Terra até o ponto de Lagrange onde está o telescópio, que é de 1,5 milhão de quilômetros. Então, ali no lugar da distância percorrida, veja que eu coloquei esse número, 1,5 milhão. E aí a velocidade média, eu coloquei a velocidade média do ser humano que eu falei para você que eu pesquisei na internet, que é 3,6 km por hora. Veja como as unidades aqui estão certas, ó. 1,5 milhão de quilômetros e a velocidade média está em 3,6 km por hora. Então, como eu usei quilômetro na parte de cima e quilômetro na parte de baixo, tá ok. Então, o tempo de viagem, se você fizer na calculadora essa conta aí, 1,5 milhão dividido por 3,6, você vai chegar no resultado impressionante de 417 mil horas. Denis, eu não tenho ideia do que é isso. Beleza, então vamos transformar em dias? O que eu fiz? Eu fiz a conta, né? Eu fiz a divisão ali de 417 mil horas para dias. Você acha mais ou menos 17.375 dias. Denis, eu não tenho muita ideia do que isso aqui significa. Transformando essa quantidade de dias em anos, você tem um tempo de viagem de aproximadamente, e assustadores, 47 anos. Então, se você, vamos voltar aqui, fizesse essa viagem saindo hoje aqui da Terra e pudesse caminhar até o ponto de Lagrange, onde está o telescópio James Webb, numa velocidade de 3,6 km por hora, você ia levar aproximadamente 47 anos para percorrer esses 1,5 milhão de quilômetros. Uma distância impressionante, né? Não esquece de curtir esse vídeo aqui para ajudar o professor Denis, o profissional da educação, e de acessar o link dos meus cursos, o curso de matemática para quem não gosta de matemática e física para quem não gosta de física. O link está aqui na descrição. Beleza? Valeu e até a próxima aula. Tchau!